Olá amigos, bom dia. Terça-feira, 28 de julho de 2020. Vamos falar sobre a lição da Escola Sabatina de hoje, os resultados do testemunho através do Espírito Santo. Quando Lucas escreveu o livro de Atos, ele com certeza ficou muito entusiasmado quando ele estava descrevendo a ação do Espírito Santo no evangelismo na igreja primitiva. Tudo parecia maravilhosamente bem. E o clima de positivismo é assim impressionante, como as pessoas iam se agregando, como curas eram realizadas, como o espírito de distribuição e de fraternidade estava acontecendo na igreja. Tudo isso estava acontecendo pela atuação do Espírito Santo nos corações das pessoas envolvidas ali no evangelismo. Começou com o Pentecostes e ali então se espalhou por toda aquela região. E havia um clima de muito positivismo. É isso que acontece quando o Espírito Santo ele age numa igreja. As pessoas dão um testemunho eloquente e é possível ver mudanças espetaculares, sobrenatural na vida das pessoas. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Eu me recordo que quando fiz uma semana de oração numa igreja em Hortolândia, São Paulo, havia ali um clima hostil inicialmente. Mas os irmãos se prepararam espiritualmente para a semana de oração. E no sábado, quando eu ia iniciar a pregação, o irmão que estava no púlpito fez uma oração muito especial. Ele clamou a Deus que o Espírito Santo estivesse agindo naquela igreja. E eu senti muita sinceridade na oração daquele irmão. Um irmão disse assim, olha, tem aqui um ancião da igreja que ele é muito cri-cri. Se ele não for com a sua cara, a semana de oração será um fracasso. Eu vi aquele homem baixinho lá no fundo da igreja, de braços cruzados, olhando para mim enquanto eu pregava. Quando eu saí na porta, aquele irmão veio e disse, que prazer rever o irmão aqui. E ali então iniciamos ali uma semana de oração abençoada por Deus. O irmão que fez o comentário disse, olha, o primeiro milagre já aconteceu. E aconteceu mesmo, porque no dia seguinte, no domingo, nós tínhamos ali 125 visitantes. Os irmãos resolveram testemunhar e cada um convidou uma pessoa. 125 visitantes. A semana de oração foi uma bênção, porque a chuva que deu naquela ocasião foi uma chuva ímpar. As pessoas ficaram impressionadas, porque diziam assim, nunca choveu tanto aqui nessa cidade. Mas as pessoas não desistiam. 125 visitantes todas as noites. Eu nem podia voltar para casa, tamanho era o volume de água. Eu tinha que dormir na cidade para vir para casa somente no dia seguinte. E foi justamente nessa semana de oração que o pastor disse, olha, o povo gostou tanto de você, e Deus está operando, o Espírito Santo está convertendo pessoas. Você não quer fazer mais 4 domingos? Porque o pastor Luiz Gonçalves vai fazer a conferência do Apocalipse. E eu gostaria que essas pessoas não perdessem o vínculo. Eu fiquei mais 4 domingos fazendo ali pregações, até que no último domingo, o pastor Luiz Gonçalves esteve presente na igreja e eu apresentei para os visitantes. Queridos, graças ao bom Deus, mais de 200 pessoas foram batizadas. Os 125 e mais os familiares daqueles 125. Eu vi ali a ação do Espírito Santo naquele testemunho daquela igreja. Na igreja primitiva, na igreja dos apóstolos, também houve essa efervescência espiritual. Existem alguns textos bíblicos que falam sobre isso. A pergunta 3 da lição diz assim, leia os textos e diga como o Espírito Santo dirigiu e direcionou o testemunho dos discípulos nas diversas ocasiões. Aí nós temos no livro de Atos, capítulo 7, verso 55, diz assim, mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Aí está falando de Estevão, e como Estevão, pelo Espírito Santo, aceitou ali ser o primeiro mártir da igreja. Atos 8, 29, diz o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Quando ele evangelizou o eunuco, assim, o servo da rainha da Etiópia. Atos 11, verso 15, diz que logo que comecei a falar, desceu o Espírito Santo sobre ele. Aí fala de Pedro, ali realizando a pregação para Cornélio. E como Deus, então, através do Espírito Santo, esteve ali derramando assim, o seu poder sobre aquela família. Atos 15, 28 e 29, diz assim, porque pareceu bem ao Espírito Santo e também a nós não vos impor nenhum encargo além das coisas necessárias. Aí então fala do Espírito Santo direcionando a igreja para que os não-judeus, os gentios que foram evangelizados,
não precisassem executar os rituais judaicos. Havia um grupo de pessoas chamados judaizantes. E quando Paulo começou a pregar, quando Pedro começou a pregar fora de Jerusalém, houve então essa perseguição dos judaizantes que iam nas igrejas onde Paulo e Pedro haviam pregado, onde pessoas que não eram assim judeus se converteram, e esses judaizantes queriam que esses não-judeus executassem rituais judaicos, como por exemplo a circuncisão, como por exemplo o ritual da purificação. E então o Espírito Santo convenceu a igreja de Jerusalém para que os não-judeus, os gentios, não precisassem executar nenhuma desses rituais judaicos. Não impor nenhuma carga além daquela que já foi solicitada. O Espírito Santo dirigiu e houve bem-estar. Quando a igreja poderia estar dividida, o Espírito Santo uniu a igreja. Atos 16, versos 6 a 10. Diz assim que Paulo atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E tendo chegado adiante da Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Aí então no verso 10 diz assim, Paulo teve uma visão onde um homem aparecia e dizia, passa até a Macedônia e nos ajude. E o texto diz que eles entenderam que o Espírito Santo estava direcionando-os para que fossem pregar na Macedônia. E ali houve muitos convertidos. Então o Espírito Santo esteve envolvido na vida da igreja. O Espírito Santo fortaleceu Estevão a dar o seu testemunho. Direcionou Felipe a evangelizar o etíope. Manifestou-se na vida dos gentios da igreja, uniu a igreja, dirigiu Paulo para o trabalho na Macedônia. Isso quer dizer que o Espírito Santo ele foi determinante nos testemunhos dos discípulos, promovendo resultados maravilhosos, de tal maneira que o Evangelho cresceu de forma maravilhosa. O que o Espírito Santo faz para que nós possamos dar um testemunho espetacular? Um jovem que estava servindo o exército, ele era um jovem dirigido pelo Espírito Santo, mas havia um rapaz que era um zombador. Ele não gostava daquele moço crente, se ajoelhando toda noite na beira da cama, ali no alojamento, para orar. E numa das noites em que estava chovendo, aquele soldado zombador viu quando aquele moço se ajoelhou para orar. Ele pegou a bota dele enlameada e atirou na cabeça do moço. Aquela bota bateu, deixou o moço atordoado, mas ele continuou em oração. Quando foi pela manhã, aquele moço que havia jogado as botas no companheiro, ele ficou impressionado. Suas botas estavam limpas e engraxadas ao pé da sua cama. E ele perguntou, quem fez isso? E disseram, foi o crente. Aquele soldado não suportou. Foi até lá conversar com ele e disse, escuta, o que acontece? Eu fiz um mal para você e você me devolve dessa forma? O moço então disse, porque é assim que Jesus faria com qualquer pessoa ao seu redor, com qualquer semelhante seu. Aquele soldado disse, me conta mais sobre esse Jesus. E através do Espírito Santo, aquele soldado zombador entregou o coração a Jesus. A ação do Espírito Santo é uma ação que nós não assim enxergamos, mas nós percebemos. O menino que foi batizado disse para o pai, pai, o pastor disse que eu fui batizado pelo poder do Espírito Santo, mas pai, o que é o Espírito Santo? O pai disse, meu filho, vamos lá em casa. O pai tinha ali uma casa de máquinas, porque ele tinha um gerador de energia. Disse, filho, aqui está a casa das máquinas. É esse gerador que gera toda a eletricidade para a nossa casa. Filho, você acredita na eletricidade? Ele disse, claro, papai. A eletricidade faz o chuveiro nosso aquecer, faz a geladeira funcionar, faz as luzes se acenderem à noite. Eu acredito na eletricidade. O pai disse, você não consegue ver a eletricidade, não é mesmo? Mas você consegue ver os resultados da eletricidade. Assim é o Espírito Santo, meu filho. Nós não conseguimos enxergar o Espírito Santo, mas conseguimos ver os resultados de sua ação em nossa vida e na vida da igreja. Que Deus dirija o seu testemunho nesse dia. Possamos ser abençoados e que nossa igreja, como um todo, seja também envolvida pela atuação do Espírito Santo para um forte testemunho até que Jesus retorne a essa terra. Que Deus te abençoe nesse dia. Amém.